Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como trabalhar com o plugin Time Tracking, que é um plugin que registra os tempos gastos em determinadas atividades. Aqui eu tenho um exemplo já prontinho do plugin Time Tracking. Vou botar aqui uma observação qualquer, um tempo em minutos e vou salvar. Então eu estou registrando que eu levei determinado tempo para realizar determinada atividade, ou por exemplo, determinada tarefa. O plugin Time Tracking ele registra qual foi o usuário, a data e hora do registro, a descrição do que ele fez e o tempo que ele gastou em determinada tarefa. É um plugin bastante simples de ser utilizado, a gente arrasta ele para a tela, configura e ele já sai funcionando. Lembrando que o plugin Time Tracking ele vai na tela de consulta, ele não vai na tela de edição, porque ele não altera o registro principal. Ele trabalha gravando os tempos numa tabela auxiliar, uma tabela de tempos. Os tempos são considerados uma atividade complementar, ela é orientada, voltada para o usuário, né, e não o administrador do registro. Então aqui nós registramos quem fez, é também controlado quem pode excluir, né, o tempo registrado, conforme certas regras bem definidas. Quais são os cases de aplicação? Nós podemos utilizar, por exemplo, para registrar os tempos gastos, né, em atividades de alguma coisa, como por exemplo o pedido, né? Aqui eu tenho uma tela de pedido, eu posso registrar os tempos gastos no pedido para determinadas tarefas. Tantos minutos numa reunião, tantos minutos ligando para o cliente, tantos minutos fazendo uma separação de produtos, e aí a gente consegue contabilizar esses tempos gastos no sistema. Aqui eu estou mostrando, né, um sistema já adiantado com essa funcionalidade já implementada. E agora a gente vai voltar para a tela no sistema, né, numa versão do sistema que nós não temos isso ainda pronto. Agora vamos voltar para o Creator, onde nós vamos criar a tabela para registrar os tempos do pedido. Então vamos lá. Vamos utilizar aqui a criação rápida. Eu vou colar um roteirinho aqui, um script que eu já tenho. E nós vamos criar então a tabela pedido tempo, que vai ter uma chave primária, um campo que vai registrar a data hora, né, do que o registro foi criado, quem criou, a descrição da atividade e o tempo em minutos, que é um inteiro, né, e a chave para o registro principal, que no caso aqui vai ser a chave para o ID do pedido. Prontinho, tabela criada, vamos só verificar aqui. Pedido tempo, está aqui corretamente com os tipos, a chave estrangeira criada. Agora nós vamos registrar a classe de modelo. Vamos lá então. Pedido tempo, campo de apresentação, eu vou deixar a descrição, embora não seja necessário nesse caso, mas eu já vou deixar pronto, caso necessário, mais para frente. Então, pedido tempo está aqui, agora nós vamos configurar alguns campos dela, os campos automáticos. Ela tem dois campos automáticos, que é o criado em e o criado por, que são os campos que registram então automaticamente a data, a hora da criação do registro e o autor do registro, ok? Bom, agora nós já poderíamos tentar colocar esse plugin de registro de tempo no pedido Form View, que está aqui, que é o formulário de consulta de pedido. Eu vou criar mais uma aba aqui embaixo, vou chamar essa aba de Tempos. Vou criar um slot de uma coluna e vou arrastar aqui o plugin Time Tracking, está aqui para dentro. Eu vou clicar nele e nós vamos começar a configurar. Primeiro selecionando a classe de modelo, e não apareceu aqui a pedido do tempo. Por quê? Porque o Creator só exibe aqui as classes que têm relação com o registro principal, que no caso é o pedido. Então nós temos que criar uma relação entre pedido e pedido tempo. Então nós vamos configurar aqui as relações da classe de pedido e nós vamos criar então uma composição com a pedido tempo. E o nome da variável aqui vai ser tempos. Feita essa composição, agora nós já podemos selecionar a classe, mas ela ainda não apareceu aqui. Eu tenho que atualizar os metadados. Quando eu mexo lá no modelo com uma página aberta, eu tenho que clicar nesse botão. Agora sim, eu vou clicar aqui novamente e vai aparecer aqui a pedido tempo. E aí nós vamos configurar os campos, campo de descrição do tempo, campo de tempo, que é o minutos, né, que é o inteiro, o criado em, o criado por, prontinho, né? Isso aí já deve ser o suficiente para que nós tenhamos o plugin funcionando. Mas eu vou aproveitar para falar para você sobre os métodos que são importados aqui, o Save Time e o Delete Time. São métodos padrão que você não precisa se preocupar, eles já fazem a gravação, a exclusão, já obedecem regras que depois eu vou explicar quais são, mas você pode alterar aqui criando
né, código personalizado. Por exemplo, você pode pegar aquele registro do tempo e jogar numa variável, pegando o retorno da variável save time e fazendo alguma coisa com essa variável. Essa variável aqui é um registro lá da model pedido tempo. Inclusive, se você quiser, você pode usar aqui o assistente de mensagens para enviar um e-mail ou enviar uma notificação para alguém. Por exemplo, enviar uma notificação via sininho, né, lá do sistema, ou enviar um e-mail. Por exemplo, alguém registrou um tempo, então eu preciso avisar alguém, o tempo foi registrado em tal atividade, né, conforme a regra do seu sistema, você pode criar essa personalização. Ok? Bora lá ver então como é que isso está ficando. Então, se você está trabalhando com o teste online, atualiza o teste online. Vai ter que recriar o ambiente porque nós criamos uma tabela nova, né? A não ser que você está trabalhando com o banco físico, mas como eu estou trabalhando com o banco lógico, vamos ter que recriar um ambiente de testes. Nesse exemplo, eu estou trabalhando local na minha máquina e como eu vou precisar puxar todo o banco, porque eu criei uma tabela nova no banco lógico, antes eu vou exportar os dados que eu já salvei nele, aqui no banco curso, baixar o banco de dados, para não perder os dados que eu já cadastrei. Se você quiser ver essa explicação em mais detalhe, dá uma olhadinha lá na parte de testes e instalação, preservando os dados cadastrados. É um vídeo que a gente explica qual é a lógica disso, tá? Baixei o banco, agora eu vou atualizar vários programas, né? O pedido form view, PHP, XML, a model pedido tempo, a model pedido e o banco de dados inteiro, que é um banco lógico, né? Agora, no momento que eu atualizar o banco de dados lógico, inclusive com essa tabela nova, eu perdi os dados que eu tinha cadastrado. Então, eu vou de novo aqui no banco, curso, agora eu vou reimportar esse arquivo que eu salvei, que tem os inserts, né? E com isso, voltam meus dados, né? Então eu consigo aqui clicar no pedido agora e eu tenho a aba tempos e agora eu vou registrar o tempo aqui, teste 10 minutos. Outro teste 15 minutos, né? E ele vai totalizando ali embaixo os tempos, né? Eu vou deslogar aqui do usuário admin e vou entrar como usuário user para registrar tempos com um outro usuário. Teste do user, 20 minutos. Outro teste do user, 20 minutos. Ok? Agora eu vou voltar com o usuário admin. E nós vamos dar uma olhadinha nas regras, né? As regras de exibição e exclusão de registro. E para isso nós precisamos voltar aqui para o Creator, clicar em cima do objeto e aqui nós temos as regras então. Regras de exibição. Quais registros vão ser exibidos na tela? Todos registros sempre ou apenas os registros que o usuário criou. Exclusão. Né? A gente vai permitir os usuários excluírem registros ou não, ou apenas os que ele mesmo criou. Delay de delete, né? Delay para delete. Se colocar aqui uma quantidade de minutos, ele só vai deixar os usuários excluírem os registros que eles criaram dentro daquele tempo. Passou o tempo, ele não consegue excluir mais. Regra de administração. Vou ter um usuário moderador? Se eu botar aqui não, todos os usuários são iguais, com as mesmas restrições. Se eu botar aqui tem, usuário admin, nenhuma regra vale para ele. Ele pode fazer tudo a qualquer momento, registrar, apagar, ele é um moderador, ele é o administrador dos comentários. Vamos testar? Eu vou colocar aqui para exibir os registros só do usuário. Eu vou colocar que não tem usuário de administração, porque se eu logar como admin, essa regra aqui já vai furar, porque o usuário admin pode tudo, né? Então eu vou salvar, vou atualizar. Você que está aí no teste online, é só atualizar o teste online, não precisa nem recriar o banco de dados. Vou voltar aqui em listar pedidos, clicar aqui em cima, tempos. Agora eu só vejo os tempos que o admin registrou, né? Agora eu vou logar aqui como usuário. Vou clicar em cima do registro, da mesma forma. Ele só vê e só pode excluir os registros que ele mesmo fez, ok? Então, essa é uma regra, né, de exibição e de exclusão sendo aplicada aqui na área de tempos. Outra variação, eu vou colocar para sempre exibir todos os registros, mas só deixar excluir os registros dos usuários. Eu vou botar que não tem usuário de administração. Porque se eu botar que o admin é pleno, ele vai ver tudo e apagar tudo e eu não vou conseguir mostrar. Por isso que é interessante você, quando for testar isso aqui, não testar com admin, né? Porque o admin, na maioria das vezes, né, que se você cadastrar ali que ele pode tudo, ele fura as regras porque ele vê todos os registros mesmo, né?
Então, listar pedidos, vamos ver aqui os tempos, olha só, agora ele vê de todos, mas ele só pode apagar os dele, como administrador do sistema. E o user, que é o nosso outro usuário. Da mesma forma, né, ele vê de todos, mas só pode excluir os dele. Isso porque, como eu falei rapidamente, já mostrei, eu estou dentro dos 15 minutos. Quando passar esses 15 minutos, ele não vai mais nem poder excluir, porque daí o registro já fica consolidado no sistema, né? Então essa é a janela de tempo. Claro que você pode aumentar esse tempo conforme as regras do seu sistema, né? Mas é interessante que em algum momento os usuários não possam mais apagar, porque esses registros já foram para relatório, já foram contabilizados e assim por diante. Eu vou deixar aqui marcado por padrão sempre exibir todos os registros, excluir apenas dos usuários e deixar o admin como super usuário, né? Então lembrando que quando você estiver logado com o admin, ele vai poder sempre excluir qualquer registro, né? Ele é o moderador, o usuário admin fica master então. Agora, para você testar bem essas regras restritas, né, você vai ter que usar um usuário menos privilegiado para ver se ele, para confirmar, né, se ele está realmente vendo os registros dele, se ele está podendo apagar somente os dele e assim por diante. Então, nesse vídeo nós vimos como utilizar o plugin de registro de tempos, que é o Time Tracking. Foi muito simples, criamos a tabela, criamos a model, arrastamos o componente para a tela, configuramos e ele já sai funcionando, inclusive com regras. Isso aí acaba poupando muito tempo de programação, tempo de colocar uma grid na tela, tempo de fazer a gravação, de fazer a exclusão. Isso tudo já está implementado internamente, você só sai utilizando o plugin.